Bom dia a todos, cumprimento o excelentíssimo senhor senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, presidente do Supremo Tribunal Federal, meu presidente, ministro Luiz Roberto Barroso. Cumprimento também o segundo secretário da mesa do Congresso Nacional, senador Everton, a segunda secretária da mesa da Câmara dos Deputados e requerente desta sessão, deputada federal Maria do Rosário, presidente dos Correios, senador Fabiano Silva dos Santos. Também cumprimento todos os deputados constituintes, na pessoa do senador Mauro Benevides, que foi vice-presidente da Constituinte e é o segundo signatário da Constituição Federal. Senhores e senhoras, nós temos realmente que comemorar. São 35 anos da Constituição Federal, o maior período de estabilidade democrática na República, em que pese, como bem lembrou o presidente da Câmara, Arthur Lira, não ser a Constituição republicana com mais duração ainda, mas é a Constituição republicana que garantiu o maior período de estabilidade democrática, que garantiu a democracia, que garantiu o respeito ao Estado de Direito. A Constituição de 88, ela fortaleceu as instituições. A Constituição de 1988 consolidou a democracia, efetivou diversos direitos fundamentais, universalizou a saúde e a educação. Nós temos sempre que nos lembrar que até a Constituição de 88 a saúde não era universalizada no Brasil, a educação não era, em que pese todos os problemas que ainda temos, principalmente em virtude da questão econômica, a pandemia mostrou o acerto da Constituição Federal de 1988 ao universalizar a saúde. O SUS retribuiu a confiança que a Constituição na saúde fez, possibilitando que houvesse um tratamento adequado a toda a sociedade brasileira. Mas, presidente Rodrigo Pacheco, se nesses 35 anos evoluímos muito, nós ainda temos muitos desafios. Nós temos o desafio diário de manter a democracia. Nós temos o desafio diário de afastar o que eu chamo dos cupins da democracia, dos arautos do autoritarismo, dos arautos do populismo, dos arautos da ditadura. Nós todos, enquanto instituições, enquanto poderes de Estado, nós temos que estar, em que pese eventuais divergências que são naturais na democracia, nós temos que estar unidos na defesa da democracia, para afastar o que não corre só no Brasil, mas no mundo, para afastar esse novo populismo ditatorial que se pretende, com autoritarismo, que vem a ser tudo contra o que a nossa Constituição de 1988 proclama. E temos um segundo desafio, presidente Rodrigo Pacheco. Nós temos que garantir, nós enquanto poderes, os três poderes de Estado, nós temos que garantir não só a democratização jurídica que houve com a Constituição de 1988, mas nós temos que garantir a democratização social. Nós temos que garantir uma maior distribuição de renda, nós temos que garantir, como diz a Constituição, a efetiva construção de uma sociedade livre, justa, mas também uma sociedade mais igualitária. É o nosso desafio para os próximos 35 anos. Muito obrigado. O privilégio de representar a Câmara dos Deputados na celebração dos 35 anos da Lei Maior da República. A Constituição de 5 de outubro de 1988 é a culminação de 2 décadas de esforços pela redemocratização, um marco venturoso na história nacional.
Um episódio que calou fundo nos corações dos homens e mulheres daquela geração e continua a inspirar nossas ações e nossas esperanças. Para mensurarmos adequadamente o significado de 3 décadas e meia de regime democrático entre nós, convém fazer uma brevíssima recapitulação do caminho constitucional brasileiro. Nos 2 séculos da experiência nacional neste terreno, desde 1824, tivemos 7 constituições. A imperial, outorgada por Pedro I, foi até agora a mais duradoura, vigindo por quase 67 anos. A primeira Constituição republicana de 1891 durou mais de 4 décadas até a derrubada da Primeira República. As leis fundamentais da década de 1930 foram breves e a de 1934 morreu com o recrudescimento do regime e o estabelecimento do Estado Novo. A de 1937, autoritária, faleceu com a onda democrática que tomou o Ocidente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Já as constituições de 46 e 67, embora se assemelhem na duração, vigeram por cerca de 20 anos. Muito divergem da origem e no conteúdo. A Carta de 46 foi promulgada democraticamente por uma Assembleia Constituinte, restaurando a democracia entre nós e inaugurando a Quarta República. A Constituição de 67 foi a lei maior do regime militar e simboliza, em certa medida, o autoritarismo e a violência do período, sobretudo com os atos institucionais e a emenda constitucional número 1 de 69 que os incorporou. Faço este rápido relance sobre a trajetória do constitucionalismo brasileiro para realçar o significado, a beleza, o valor da nossa Constituição Federal de 1988 e da nossa democracia. 35 anos atrás, desta mesma mesa, doutor Ulisses reconheceu que não era perfeito o texto promulgado. As obras humanas, bem sabemos, nunca o são. Por outro lado, os méritos da Constituição Cidadã são notórios, vastos, abundantes, ainda mais quando considerado o momento histórico e o processo da sua elaboração. Decidiu o Constituinte não empregar um anteprojeto externo ou interno. Todo o trabalho se deu dentro da Assembleia Constituinte, suas 8 comissões temáticas e 24 subcomissões. Foram analisadas, relatadas e votadas mais de 61 mil emendas e 122 emendas populares, algumas com mais de 1 milhão de assinaturas. Não podemos esquecer das dezenas de milhares de cartas com sugestões recebidas pelo Congresso Nacional antes do início dos trabalhos. O processo constituinte foi eminentemente democrático. O retorno das liberdades civis, o fortalecimento dos direitos humanos, a ampliação da seguridade social, do direito à educação, a proteção ao meio ambiente, aos direitos sociais e coletivos. Não há dúvida do avanço, da vanguarda da Constituição de 1988. O nobre senador pelo Rio de Janeiro, Afonso Arinos, foi muito feliz ao dizer aos demais constituintes que, concluída a tarefa da promulgação, outro dever se apresentava, o dever de sustentar a Constituição. Sustentar a Constituição é, antes de tudo, cumpri-la e fazer que seja cumprida. Cabe sempre recordar as célebres palavras de Ulisses Guimarães, proferida da mesa da Câmara dos Deputados naquele momento. A Constituição, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Vamos votar, vamos votar.
estas palavras proferidas tantas vezes pelo saudoso Dr. Ulisses Guimarães ainda ecoam nesta casa. Guardam a memória da urgência daquele momento e da grandeza do trabalho que aqui era então realizado. O país reclamava uma nova Constituição. O Congresso Nacional, convertido em Assembleia Constituinte, precisava entregá-la. O povo tomava estas mesmas galerias, estava presente para acompanhar, conferir e confirmar que tudo sairia como ansiado, reivindicado e merecido. Uma nova ordem social, democrática, pluralista, mais justa e igualitária, precisava ser consagrada. E consagrada seria nas linhas da nova Constituição brasileira. O Parlamento cumpriu o seu dever. A Constituição de 88 é fruto do Parlamento e é aqui que hoje volto, depois de 35 anos, quando entrei neste lugar pela primeira vez, então como jovem constituinte e com um pouco mais de cabelos, para exaltar a maior obra legislativa já realizada em benefício da nação.